Olá, seguindo aí as informações sobre a Lumen Gentium, para que você também depois possa ir lá, ler, né, e tomar conhecimento de como a igreja vai vivendo a cada instante, a todos os momentos. E nós temos ali no capítulo 3º a função, missão dos bispos, dos presbíteros, do diácono, e nós estamos falando sobre essa dimensão para que nós possamos entender cada vez mais como nós vivemos na igreja. No capítulo 4, nós vamos ver sobre a atuação dos leigos, que também é muito importante e que todos possam realmente entender o que é ser leigo da igreja. Mas nós vamos falar das funções do bispo, ou seja, do munus. Munus significa obrigações. Ele tem a obrigação mesmo do presbítero também, mas sobretudo é focado no bispo, para que assim nós também possamos viver cada vez mais na igreja a força de Deus. A primeira obrigação é docente, de ensinar. É ensinar a doutrina, é ensinar realmente o evangelho, é ensinar as pessoas a viver cada vez mais a graça e a força de Deus. Mas esse ensinamento não é um ensinamento que vai tirar alguma coisa da cabeça, não. Tem que ter o segmento, tem que ter a sua fundamentação, né, na palavra, tem que ter a sua fundamentação e também a sua fidelidade ao Papa, né? O bispo não tem essa prerrogativa de infalibilidade. E é desse modo que nós vamos cada vez mais entendendo esse segmento e esse direcionamento que nós devemos seguir. Então ele ensina o Evangelho, ensina como seguir Jesus, ensina como viver a santidade, sempre tendo em foco a unidade da igreja, né? Não é simplesmente, porque eu acho isso ou acho aquilo. Não é um achismo, é realmente a coerência de viver o Santo Evangelho. E depois nós temos o munus de governar, o mundo de governar. Aqui é muito interessante porque é um mundo pastoral. Quando fala esse mundo de governar, essa obrigação de governar, está dizendo no sentido pastoral, e no sentido pastoral mesmo das palavras. Pastoral é o pastor que cuida das ovelhas, é o pastor que dá o alimento, né? Isso aí faz a gente perceber como que é a responsabilidade para que o rebanho possa atingir realmente a voz do pastor, que é o próprio Jesus Cristo. E é isso que dá sentido para a nossa vida. Então, aprendemos os ensinamentos do bispo, que vem realmente da fidelidade e a unidade da igreja. Ele governa, não é no sentido de governar, administrar a diocese, não, que pode ter um padre ou outro, ou até mesmo um lei que administre a diocese no sentido financeiro, no sentido econômico. Aqui está realmente ligado à questão pastoral, né? Nós precisamos de entender essa dimensão que é muito profunda na corresponsabilidade de fazer com que as ovelhas tenham sempre o necessário para viver com dignidade, com honestidade e simplicidade e pobreza. Isso que dá sentido para a vida do bispo. E a outra obrigação é a obrigação de santificar. Não é que ele vai canonizar todas as pessoas, mas santificar no sentido de fazer acontecer a Eucaristia e aqueles que são alimentados pela Eucaristia, entendê-la, fazer com que realmente se inspire cada vez mais no amor que Jesus derramou na cruz. Isto que é santificar. Essas três responsabilidades do bispo. O presbítero também acompanha essas três responsabilidades no sentido de fazer a comunidade crescer na fé, crescer cada vez mais no amor de Deus. Os diáconos, eles têm também as outras funções
de ajudar não só a fazer batizado, casamento, isso talvez seja a função mais fácil e talvez mais cômodo, é servir a comunidade, acolhendo aqueles que sofrem, acolhendo aqueles que mais necessitam, trazendo para a comunidade, fazendo com a comunidade possa oferecer também uma assistência a esses, uma missão e função muito profunda e bonita. Por isso que nós possamos cada vez mais crescer na fé. Fechamos aqui o 3º capítulo da Lumen Gentium e no próximo capítulo será sobre os leigos, como agir e como fazer acontecer o laicato. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Se inscreva no nosso canal, que é muito importante, no YouTube.